Gravando. Olá a todos, eu sou o professor Bloom, professor de História e Geografia do Ensino Fundamental e Médio. Eu uso um óculos dourado redondo no rosto, minha pele é clara, tenho olhos azuis, meu cabelo é de um tom castanho avermelhado, estou usando uma blusa de frio preta, de mangas compridas e calça preta, né? O tema da nossa aula de hoje é fontes históricas. A habilidade é F06 de História 2A. Tempo estimado da nossa aula é de 2 aulas, né? E a gente começa com essa frase, né? O que são fontes históricas? Bom, nós vamos retomar um pouquinho, né? Fazendo nossa retomada aí, uma nossa tempestade de ideias, um brainstorming. Vocês acabaram aí falando, por exemplo, o que é história, né? O que é essa história, foi o que a gente viu na aula passada. E o que é essa história, né? Vocês comentaram aí questão de guerras, múmias, tesouros, textos antigos, piratas, a Bíblia, reis, construções, grandes construções monumentais, tudo isso aí faz parte da história, né? Mas o que é história de fato, né? Que a gente viu na aula passada. História é a ciência que estuda os atos dos seres humanos ao longo do tempo, né? Então, assim, o que nós vamos estudar na história? Nós vamos estudar os dinossauros? Não, isso aí vai ficar para o professor de ciências, né? Nós vamos estudar, por exemplo, a formação dos seres humanos e como que esses seres humanos começaram a construir a própria história deles, né? Então nós vimos lá, por exemplo, a questão do Tiktaalik, nosso primeiro ancestral, o bichinho lá atrás, né, que formou os primeiros seres vivos, desses primeiros seres vivos, os primeiros seres humanos. E nós vimos então como é que esses seres humanos começaram a registrar, né? Nós vimos que eles começaram a fazer pinturas rupestres nas paredes, e isso já é um tema da nossa aula de hoje, né, que são fontes históricas. E o que são fontes históricas? O que será que tem de fontes históricas? Será que uma fonte escrita, será que algo escrito é uma fonte histórica? Um documento escrito é uma fonte histórica? Será que um objeto, alguma coisa parecida com isso aqui, é uma fonte histórica? Sim, né? Tudo vai ser uma fonte histórica para nós estudarmos no futuro, por exemplo. Então, se, por exemplo, esse objeto aqui que eu tenho na minha mão, que é o meu canetão, eu perdesse esse objeto e daqui a 10 mil anos alguém quisesse saber, eles iam procurar isso aqui, iam encontrar e iam falar assim, olha, isso daqui pertenceu a um professor, isso daqui era um instrumento utilizado por um professor para dar aulas, né? Então, também pode ser uma fonte histórica, né? Aqui na nossa lousa nós temos aqui algumas coisas interessantes. Eu coloquei aqui para nós as pirâmides do Egito, né? As pirâmides são sim uma fonte histórica, né? Elas têm muita informação da civilização egípcia, o que eles faziam, quais eram os atos desses egípcios, né? Então, observando aqui, nós temos uma fonte, um tipo de fonte escrita, um pergaminho, é uma fonte histórica. Nós temos também o Anki, que era muito utilizado por eles, né? Em colares, em pinturas nas paredes, né? Que era nada mais nada menos que a chave da vida, né? Uma fonte física, pode ser aí pintada num vaso, por exemplo, uma pintura na parede. Algumas pinturas aí de povos nativos da América, né? Algumas coisas que remetem aí a povos nativos da América. Então, tudo isso para nós vão ser fontes históricas, né? E essas fontes históricas, elas dão para nós o que aquela sociedade sobrevive. Então, por exemplo, se nós queremos conhecer uma sociedade, o que eles comem, o que eles fazem, nós vamos buscar nessas fontes históricas, né? E são essas fontes históricas que vão dar para nós o contexto daquela civilização. Então, eles eram politeístas, como nós vimos na aula passada, acreditavam em vários deuses. O que demonstra isso? Ah, eles tinham várias pinturas de deuses, então isso é uma fonte histórica para nós. Bom, para nossa conclusão de hoje, nós vamos fazer uma atividade que é o que eu aprendi. O que vocês aprenderam na aula de hoje, vocês vão escrever com a palavra de vocês, ok? Bom, recapitulando, né? Nosso tema são fontes históricas, a habilidade é F06 de 2A. 2 aulas do nosso tempo de aula, mais ou menos. Iniciamos com uma retomada, fizemos uma contextualização da aula de hoje e finalizamos com uma conclusão. Obrigado.